No momento, damos início à cerimônia de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Ciro Ferreira Gomes, proposta pelo vereador Mauro Zacher. Convidamos para compor a mesa desta solenidade o senhor presidente desta casa, vereador Idenir Sequim. O senhor Ciro Ferreira Gomes, homenageado, e sua esposa, a senhora Gisele Bezerra. O deputado federal Afonso Mota, representando a Câmara dos Deputados. Senhor representante da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Loureiro. Senhor representante do prefeito municipal, secretário municipal Léo Voit, da Secretaria de Desenvolvimento. Pode chamar. Pode chamar. Quero convidar também para compor a mesa o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Também convidar meu amigo, querido amigo Vieira da Cunha, que compõe a mesa aqui também. Quem faz o protocolo somos nós, não é, Vieira? Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda a salve, salve, Brasil de amor eterno seja.
Prestigiam esta solenidade o vereador Márcio Binzeli, o vereador César Schirmer, a vereadora Daiane dos Santos, que passou aqui, o ex-vereador Vilton Araújo, o senhor deputado estadual Gerson Burman, o vereador de Osório, Wagner Gonçalves, vereador de Guarani das Missões, Célio Martins, vereador de Eldorado do Sul, arquiteto Fábio Leal, vereadora de Capão da Canoa, Lavina Dias de Souza, senhor prefeito de Taquari, André Brito, vice-prefeito de Encruzilhada do Sul, Emanuel Nobre, senhor presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, José Nunes, senhor presidente da Câmara Municipal de Taquari, José Arres Saraiva Dias, senhor vice-presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Antônio Bertaco, senhor presidente dos Amigos da Restinga, André Seixas, o diretor dos Amigos da Restinga, Augusto Seixas, senhora vice-presidente da Associação Ecoville, Beatriz Trecido, presidente da Associação Comunitária Recreio da Divisa, Valácio de Oliveira, presidente nacional e estadual do Movimento Ecotrabalhista, Ivana Groff, presidente da Sociedade Gondoleiros, Antônio Almeida, diretora da Esperança e Paz, Rita de Cássia, presidente estadual do Movimento Comunitário Trabalhista, Jorge Silva, demais autoridades, dirigentes partidários, veículos de imprensa, senhoras e senhores. Passamos de imediato à leitura da carta do senhor prefeito municipal, encaminhada ao senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Senhor presidente, cumprimentando todos os parlamentares deste legislativo, agradeço o convite para a solenidade de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao ex-governador Ciro Gomes. Infelizmente, não poderei comparecer, porque anteriormente assumi compromisso de ser painelista na instalação da Frente Parlamentar de Defesa do Empreendedorismo e da Liberdade Econômica em horário conflitante. Ao ex-governador, registro as boas-vindas à capital gaúcha dos 250 anos. Como novo cidadão de Porto Alegre, reitero as portas abertas da Prefeitura Municipal para a construção de iniciativas e políticas públicas em benefício do desenvolvimento social e econômico dos cidadãos. Atenciosamente, Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Com a palavra, o senhor presidente desta casa, vereador Idenir Sequim. Obrigado. Boa noite a todos. Queria convidar o presidente estadual do PDT, Ciro Simeone, para que componha a mesa. O deputado Pompeu de Matos também. E o deputado Burman, que está lá, por favor. Compor a mesa aqui. Governador Ciro Gomes, muita alegria que nós estamos lhe recebendo aqui nesta casa. E a casa que, por proposição do vereador Mauro Zacher, votou por unanimidade esse título de cidadão de Porto Alegre, a Vossa Excelência. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul algumas coisas que nos chamam a atenção, de ser muito claro. E eu quero dizer que aqui eu torço para que nascido em Pindamonhangaba seja o presidente e não o outro seja vice-presidente. Então... Você vê que uma paróquia minúscula. Muito bem. De imediato, eu passo a palavra ao proponente desse ato, o vereador Mauro Zacher. Boa noite, muito obrigado pela presença dos companheiros e companheiras nessa noite. Vera, eu prometo ser muito breve, Vera, porque ainda nós temos uma agenda extensa na noite de hoje. Eu inicio, presidente Sequim, te agradecendo todo o teu esforço, a tua disposição. Quarta-feira é dia de sessão, de votação, que se estendem aqui ao longo da tarde, muitas vezes vai noite adentro. E o presidente Sequim me disse prontamente, se é para o Ciro, pode deixar que eu encerro a sessão e vai ter homenagem no dia de hoje. Muito obrigado, Sequim. Faço esse registro com muito carinho aqui pela tua disposição. É claro que preciso aqui formalmente agradecer a todos que estão, mas em especial homenageado essa noite, querido Ciro Gomes. Obrigado por aceitar essa homenagem proposta por mim, mas aprovada
por toda esta casa, o que representa a pluralidade política da cidade de Porto Alegre, a senhora Gisele, sua esposa aqui presente, os deputados aqui, o Afonso, já nominado, o Loureiro, o Burman, o Pompeu, né? Toda a nossa bancada aqui, boa parte dela, a bancada federal, mas a bancada estadual, nosso presidente nacional, Carlos Lupe, muito obrigado pela presença, querido, nosso grande líder nacional que está nessa luta, e o nosso presidente estadual, Ciro Simone, muito obrigado pela presença, enfim, a todos, e o nosso querido, eu estou quebrando aqui os protocolos, nosso querido e sempre líder e nosso candidato a governador, Vieira da Cunha, que nós sairemos aqui correndo para ir lá para o Opinião, fazer o lançamento desta candidatura para o Rio Grande. Eu queria cumprimentar aqui a presença da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa, dos meus filhos que estão presentes aqui, a Luciane, nossa futura primeira-dama do Estado, que também está aqui presente, a todos vocês que estão nos dando o carinho e o calor dessa noite. Ciro, companheiros, as casas legislativas, eu queria fazer aqui um breve início, acabam sendo alvo de muitas críticas e homenagens, né? Pelo exagero muitas vezes, que não é uma mentira, mas eu aqui quero dizer que sou um vereador muito reservado nas homenagens, para não vulgarizar, né? Muito reservado, porque eu acho que é um momento muito especial para a cidade, que escreve lá na sua história, né, alguém que faz sentido, que compõe por algum momento ou por algum motivo especial. Eu quero dizer que isso tu tens de sobra, né, para entregar para a cidade de Porto Alegre. E para o homenageado, né, se integrar ao rol daqueles que se tornam cidadãos honorários. Então, por isso que eu faço essa ressalva muito breve, muito rápida, justamente nesse ano onde Porto Alegre completou 250 anos da sua existência. Como premissa da nossa conversa de hoje, aqui muito rápida, muito breve, eu quero pedir antecipadamente desculpa aqui a todos que vieram essa noite, porque eu corro um sério risco de me tornar um pouco aqui exagerado na minha fala, porque eu aqui na entrega do título, vocês perceberam que eu já quebrei os protocolos aqui quando entrei no plenário, eu posso aqui estar confundindo um pouco a entrega do título, com 30 anos de filiação partidária, Ciro, e mais, né, e pela uma grande admiração profunda que eu tenho por ti, né, que talvez tu não lembre, mas 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, o Fleck Taqueiro, o presidente do DCE, eu já tinha saído do DCE da PUC, já era vereador suplente naquela época, mas nós decidimos fazer um debate dos presidenciáveis, e tu foste à PUC, né? O Brizola ainda não tinha decidido por ti, mas tu encantou aquela garotada, e eu fazia parte daquela garotada 20 anos atrás, se passaram, então faz 20 anos que o nosso grupo político decidiu, o Ciro será o nosso candidato, e muito bacana hoje eu poder estar aqui fazendo essa homenagem. Eu destaco aos companheiros, e a quem nos escuta com muita atenção, que apresentar antecipadamente um projeto nacional de desenvolvimento, através do livro O Dever da Esperança, já nos diferencia das demais forças políticas, porque isso propõe um debate nacional para as verdadeiras reformas que este país precisa, para voltar a crescer, e nos separam daqueles que optam pelo quanto pior, melhor. Vivemos uma das desigualdades sociais mais gritantes do mundo, como uma baixíssima mobilidade social, onde a pobreza, na sua maioria, passa de pai para filho, onde, coincidentemente, a baixa escolaridade também. E o pior, na sua maioria, tem cor, são negros. Na matemática simples, uma pequena parcela da nossa população, 1%, abocanha 30% da renda nacional. E isso compõe a história do nosso país. Para potencializar, nós enfrentamos uma forte campanha midiática contra o inchaço da máquina pública. Mas quando comparamos o nosso gasto público, e aqui uso como exemplo a educação e a saúde, com países desenvolvidos,
nós nos deparamos com uma realidade muito diferente, pois investimos muito menos que eles, ou seja, eles investem muito mais do que nós. Bom, aí já há uma grande compreensão, Ciro, da indignação de uma classe média, onde ecoa, em parte, essa narrativa. Uma classe média que acaba pagando dobrado, por serviços de educação para os seus filhos, por saúde, por planos de saúde para a sua família e por segurança privada. Olha, que vê ainda tributos descontados na fonte, né, através de imposto de renda. Olha, para agravar a realidade, talvez poucos conheçam essa realidade, mas mais de 50% de toda a arrecadação estão embutidos em produtos de consumo básico, tributos que incidem sobre o consumo, o que faz da nossa tributação uma das mais regressivas do mundo, ou seja, um sistema onde os ricos pagam menos impostos, proporcionalmente, que a classe média e os próprios brasileiros. Se não bastasse, o Congresso brasileiro aprovou a lei do teto. Algo que eu, que economista, jamais encontrei na literatura econômica. Aqui na antessala, o Ciro falava algo parecido com relação a isso. Aliás, sugere o contrário, a minha escola diz isso, uma política fiscal anticíclica para enfrentar a crise e o desemprego. A lei congela os gastos públicos em 20 anos, inclusive os investimentos em infraestruturas necessários, aliás, um dos pilares para gerar o crescimento econômico. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Aqui no nosso estado, por exemplo, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei semelhante para os próximos 9 anos. Tudo para que o governo federal homologue um regime de recuperação fiscal em que o Estado se comprometa a pagar mais de 70 bilhões de juros de uma dívida que foi contraída por 9 bilhões, em números arredondados, lá em 98 pelo Brito, e que de qual já foram pagos 37 bilhões. Ampliando um compromisso de parcelamento de 30 para 50 anos, e comprometendo investimentos e serviços essenciais ao povo gaúcho, em razão do quê? De juros. Não estou defendendo aqui irresponsabilidade fiscal e nem calote. Aliás, estados e municípios pouca margem têm para isso, nem devem ter. Políticas tomadas pelos governos do estado, os mesmos que entregaram a CE, praticamente de graça, Vieira, ao setor privado, e que faz o povo, infelizmente, sentir as consequências negativas da privatização, com a péssima qualidade do serviço, o desrespeito ao atendimento nas periferias da cidade e o aumento das tarifas. E os mesmos parlamentares que chancelaram essa agenda liberal são aqueles que retiraram a obrigatoriedade do plebiscito, mecanismo que democraticamente permitiria ao povo decidir sobre o rumo das estatais gaúchas. Aliás, lei do Vieira. Aí eu destaco como fundamental, Vieira, me permita esse espaço a ti, o teu papel na eleição, né, para resgatar a confiança através da sua competência, experiência, para dialogar com a sociedade gaúcha e de tomar as decisões conforme os reais interesses do povo do nosso Rio Grande. Hoje, a homenagem é para ti, Ciro. E eu não tenho nenhuma pretensão aqui de engessar as tuas alianças com as minhas posições locais, tá? De militante, em alguns casos eu digo até às vezes subversivas. Pelo contrário, eu quero que saibas, da minha parte, tens a liberdade total, tu estás no comando dessa aeronave. O povo busca racionalidade, algo que possa novamente lhe trazer confiança na classe política, lhe dê esperança por dias melhores. Pensa no que é melhor para si, e certamente eu espero com este desgoverno, que com o aumento da pobreza, do menor salário mínimo dos 20 anos, da inflação em alta, do desemprego, do endividamento
e incerteza em relação ao futuro, as chances de mudanças sejam reais. Mas para construir um novo projeto de país, será necessário dialogar com outras forças políticas, mesmo aquelas que defendem uma agenda econômica às vezes diferente, sem precisar abrir mão dos nossos valores. A eleição passa, mas um projeto de ação precisa ser perene e sustentável. Hoje, portanto, a cidade de Porto Alegre inclui no rol dos seus cidadãos honorários essa ilustre figura política, que já demonstrou ter o carinho da nossa gente. Não fosse isso, Ciro, não teria tido o apoio de 150.701 porto-alegrenses, ou seja, 19,37% dos votos válidos da capital gaúcha na eleição de 2018. Alguns me perguntaram o que o Ciro teria feito por Porto Alegre. Eu afirmo que, se todas as razões já ditas não são suficientes, quem sabe o bem que ele fez até hoje pela educação brasileira, levando o exemplo do ensino público da cidade de Sobral ao Brasil e ao mundo, motivo que baste. Referência essa que faço porque cada secretário de educação do município que passa, Ciro, pede ao prefeito uma passagem, vai lá conhecer Sobral e busca a experiência bem-sucedida para realizar aqui no município. Meu companheiro, quero te ver no comando desse país. Abraço, valeu, muito obrigado. Obrigado, vereador Mauro Zacher. Queria saudar também aqui a presença do colega vereador César Schirmer, que já foi de tudo nesse estado e me diz, faço questão de ficar nessa solenidade aqui. Muito agradecido, uma honra grande. Aqui nós começamos a lhe homenagear já, acho que uma semana atrás, quando o senhor e o senador Pedro Simão fizeram uma live. Fantástica. Liguei para o senador, disse, pô, senador, o senhor está com uma vitalidade enorme, e ele, muito seu fã que ele é, ele diz, eu gosto muito do Ciro. Então, eu queria convidar ao vereador Mauro Zacher, que venha aqui, está aqui ele, para fazer a entrega do título de cidadão de Porto Alegre ao governador Ciro Gomes. Governador Ciro Gomes, Vossa Excelência passa a fazer parte do Conselho de Cidadãos de Porto Alegre. Como o prefeito Melo já disse, o senhor tem responsabilidade de ajudar o Estado e principalmente Porto Alegre, que tenho certeza que o fará. O nosso candidato a governador, Vieira da Cunha, tem a solenidade agora de lançamento lá, e por isso eu não passarei a palavra para tanta gente qualificada que tem aqui, e de imediato eu passo a palavra ao agraciado governador Ciro Gomes. A palavra é sua, governador. Na tribuna, na tribuna. Excelentíssimo senhor
vereador-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, 250 anos de história de luta e de exemplo para todo o Brasil, Idenir Sequim, é uma honra especial aquela que eu estou vivenciando nessa noite, graças a Vossa Excelência e a dignos pares. Meu estimado amigo e eminente vereador Mauro Zacher, a cuja iniciativa eu devo a honra especial e por muita gratidão eterna, eu quero lhe expressar o meu mais fervoroso muito obrigado por essa ocasião que entra como fogo no meu coração para que eu nunca mais esqueça. Meus caros companheiros, presidente Carlos Lupe, Afonso Mota e Pompeu de Matos, que são orgulho da nossa bancada federal, meu caro companheiro, expressão maior da virtude gaúcha, do povo gaúcho, pela decência, pelo espírito público, pelo patriotismo, pela competência inexcedíveis, Vieira da Cunha. Logo mais nós diremos quais são os planos que temos para o amigo, para que eu não perfure aqui o protocolo. Meus caros irmãos Ciro Simone, em cuja nome honrado eu cumprimento a toda a militância do PDT, de Porto Alegre e de todas as comunidades que vieram a essa solenidade. Meu caro amigo e irmão Carlos Lupe, a quem devo ter voltado à vida pública pela qualidade da sua liderança, da sua fraterna liderança, que tem me ajudado muito a animadamente enfrentar todos os obstáculos e dissabores, que não são pequenos, mas também não terá sido fácil aquela luta que lutaram os abolicionistas, ou os republicanos, ou os independentistas, e eu não tenho a menor dúvida de que é disso que se trata. A crise brasileira é tão grave, tão trágica, que trata-se mesmo de um fim de ciclo histórico, e aqueles que lutamos, sonhamos, queremos trabalhar para construir um Brasil, um outro modelo econômico que volte a prestigiar o trabalho, a produção, a sobriedade, a parcimônia, em substituição à especulação financeira e ao consumismo desbragado, precisamos de exemplos como o seu, meu caro Carlos Lupe. Autoridades municipais, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos me permitam cumprimentar, muito agradecido pelo gesto nobre e gentil, que não me surpreende, é da cultura política gaúcha, Gaudéria. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do secretário Léo Voigt, secretário municipal, é a quem peço que, por favor, leve os meus cumprimentos e a minha gratidão pelo gesto gentil, elegante e generoso com que o senhor prefeito Sebastião Melo me saúda nessa ocasião. Gostaria muito de abraçá-lo, mas não podendo fazê-lo fisicamente, faça, por favor, em meu nome, diga que eu passo agora a ser um cidadão, à disposição do nosso líder, do nosso alcaide, para qualquer tarefa que Sua Excelência considere justa, razoável ou necessária. Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida do Rio Grande, gente querida de Porto Alegre, minha estimada mulher, Gisele, estimada mulher, um protocolo, assim, porque é a mulher que eu amo, o amor da minha vida. O que é que se diz? O que é que se diz um lutador muito mais treinado nas agruras da luta, nas asperezas do argumento, do enfrentamento? Eu sou treinado para isso, Eu ainda não estou naquela fase da serenidade, de quem começa a receber as homenagens para poder ir ficando quieto em casa, se deitar sobre a memória. Eu ainda não estou nessa fase. O que é que eu diria então? Eu passo primeiro por tentar entender com muita humildade, que é o que eu acho que eu tenho que experimentar, tendo o privilégio de receber uma honra tão grande. Acredite, não há nenhum exagero para mim, porque eu sou um brasileiro tão apaixonado por esse país, que eu conheço com muito detalhe como é que esse país foi construído. A quem, por primeiro, o Brasil deve a sua unidade nacional, o seu desenho de país moderno que chamou a atenção do mundo. E quem conhecer essa história como eu conheço, por amor, por paixão, há de todo dia lembrar e fazer uma homenagem à gente Gaudéria. Não existiria o Brasil moderno, não fossem os tenentes, lá de 22, insurretos contra o atraso da oligarquia do café, da cana-de-açúcar, que palavravam para o Brasil um regime de eterna escravidão e de ignorância. Não foram os visionários que pagaram um preço muito amargo. Entre eles, nem sequer comunista era, não havia ainda encontrado o marxismo-leninismo, o grande gaúcho Luiz Carlos Prestes. Mas Getúlio Vargas era um desses tenentes.
jovens arriscaram tudo para se lançar numa empreitada romântica, idealista, que imaginava um Brasil moderno, industrial, capacitando o seu povo com as luzes do saber, independente das potências internacionais. Isso acaba sendo produzido concretamente em 30. Pouca gente para pensar hoje, porque é uma esmagadora propaganda, porque isso, do ponto de vista histórico, ainda tem muitos rancores, estava dizendo ao presidente Ideni, há muitos rancores ainda prevalentes no Brasil, em alguns lugares poderosos do país, entre setores importantes das elites brasileiras, que têm ódio do que aconteceu ali. O que aconteceu ali em 1930? Gaúcho, brasileiros liderados pelo gênio extraordinário de Getúlio Vargas, anunciam que o país não vai mais aceitar ser governado por uma oligarquia tacanha, escravocrata, ignorante e apologista da ignorância, porque o iluminismo tinha que ser a luz nova sobre a modernidade pretendida. E o Brasil não ia mais depender de uma economia simplória e tinha agora que fundar entre nós uma economia moderna, industrial. E dali se desenhou esse Brasil. É impressionante como o Brasil deve aos gaúchos, coadjuvados, é bem verdade, por mineiros que estavam ali, Antônio Carlos de Andrada, fez essa parceria com Getúlio. Eu amo o Brasil, conheço a sua história, e é nessa linha da história que eu me situo na minha luta. Os cearenses estavam nessa também. Só para vocês terem uma ideia, vejam como é impressionante a vida brasileira e como eu vou achando as razões pela qual a generosidade do povo porto-alegrense, pela sua mais legítima representação, me dão esse título. É por isso que eu quero começar a agradecer essa honra. Pois bem, o pavilhão daqueles que fizeram a tentativa de secessão por alguns, ou da Revolução Constitucionalista para outros, de 32, foi aprisionado por soldados cearenses ao comando de gaúchos. E esse pavilhão está no Museu Antropológico e Histórico do Estado do Ceará. Mas isso não é pouca coisa, tem muitos outros laços históricos que reúnem. Eu vou, depois da manhã, a Pelotas. Ali se celebra Pinto Martins, que é um cearense, e nós chamamos lá Carne do Sul, que é o charque, porque a seca para nós era tão trágica no passado, desprevenidos que éramos completamente, que os gaúchos é que nos salvavam fazendo a carne em conserva, que é a carne do sul, o charque. São muitas conexões que vão lá na Guerra do Paraguai, onde o sangue de muitos cearenses e gaúchos rolou para sustentar a independência do Brasil. São outras tantas histórias, não é, da academia militar, da escola preparatória, em que estudantes vinham cá. Mas eu não posso ir tão longe para, de novo, expressar tanto amor, tanto carinho que eu tenho pela nacionalidade brasileira e por aqueles a quem nós devemos essa fundação extraordinária e toma relevo central o povo do Rio Grande. Então, eu não posso agradecer esse título porque eu tenha feito por onde merecê-lo. Tá bom, é muito generosa a expressão do Mauro Zacher, porque é amigo, é suspeito. E então ele lembra quantos serviços eu tenho procurado prestar, porque é a minha vocação. Ora, eu ajudei a fundar a moeda que está em circulação no país, tem a minha assinatura no real, e ela foi um importante. Na época, era o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande, Dagoberto Godoy, e nós trabalhamos ali juntos para ver a agonia da indústria gaúcha, o que estava acontecendo, enfim, com Colares, meu companheiro. Então, eu tenho muita intimidade, mas não será por este merecimento. Portanto, não foi por gratidão que me dão esse título, não foi. Se não foi por gratidão, penso eu, como eu faço por onde merecer isso? Foi uma liberalidade do Mauro Zacher, meu chapa, meu companheiro, já fizemos churrasco juntos, já comemos uma pizza no forno que ele tem em casa, mas os colegas deles, por unanimidade, conhecendo os meus defeitos, eu sou um cara muito aresta, não é? Eu vivo aí nas brigas, nos conflitos, nem sempre uso as palavras da aristocracia, porque eu venho da escola pública, eu venho de 2 funcionários modestos, fui criado a vida toda junto do povo, a minha escola de vida é a favela, é a rua, é a praça, e ainda assim a unanimidade de uma Câmara extremamente politizada, onde se representam de uma forma originalmente plural a sociedade gaúcha, todas as forças do Brasil estão representadas aqui. É a casa de Ibsen Pinheiro, que não está mais entre nós, eu quis lembrar disso, não é? Então, eu ainda estou aqui, como é que eu faço? Não foi uma liberalidade do Mauro Zacher, porque acorrer em unanimidade à Câmara, isso me comove profundamente. Quero que descobrir. Os senhores vereadores de Porto Alegre querem me comprometer
com Porto Alegre e com o Rio Grande do Sul. Ah, isso eu aceito com muito prazer, com muita honra. Me comprometer, porque agora eu sou cidadão de Porto Alegre. E o destino, eu já sou cidadão gaúcho, já tive essa honra pela Assembleia Legislativa. Olha quanto privilégio eu já tenho dado por essa gente. Tirar quase 20% dos votos numa eleição perdida, como estava, com 37 segundos na televisão, é inexcedível a generosidade com que eu sempre sou respeitoso e hospitaleiramente cá recebido. Mas o comprometimento vai se especializar, meu presidente. E eu quero crer, para não esticar muito a conversa, porque sou apaixonado mesmo pelo Rio Grande, eu quero só dizer onde é que eu vou resolver esse problema, se algum dia eu tiver esse privilégio. Se não, eu mesmo com a caneta, eu vou ser um lutador eterno. Eu tenho para mim que o que vergou a perna do prestígio político que o Rio Grande precisa ter a bem do Brasil, e que, mais recentemente, o Palácio do Piratini praticamente foi transformado numa usina de destruição de lideranças. Não que lhes falte talento, há muito talento em todas as forças que se representam no Rio Grande. Há uma escola de decência na política do Rio Grande. Corrupção, que se no Brasil virou regra, aqui é a exceção. Eu cito sempre como exemplo para essa gente que decaiu, para essa gente que acha que está tudo podre, que fora da corrupção não há como governar. Isso é mentira. Isso é a luz da realidade do Rio Grande do Sul. Aqui, corrupto é muito excepcionalmente sobrevivente, quase nenhum sobrevive. Até que a população naturalmente conheça, nenhum sobrevive a partir de que a população conheça. E eu tenho para mim que a ferramenta que vergou a força do Rio Grande é esse endividamento imoral, que o Rio Grande não tomou para ter correspondência com seus investimentos e com a sua infraestrutura. Que até pode ter originalmente algum tostão na memória dessa dívida do Rio Grande, que possa ter correspondido a um metro de saneamento ou alguma telha de alguma casa que foi feita 30, 40, 50 anos atrás. O resto é juro, senhor presidente. Juro que estão de novo em elevação no Brasil, na maior depressão econômica da nossa história. 70 de cada 100 brasileiros desempregados, na informalidade, na absoluta desalento. Hoje os jornais estão noticiando 33 milhões e 100 mil pessoas passando fome no país que mais produz comida do planeta Terra, 238 milhões de toneladas, recorde de safra, e 60 de cada 100 brasileiros estão comendo precariamente. Só uma de cada 4 crianças, eu estou muito comovido com esse número de hoje, neste nosso país, faz 3 refeições por dia. E isso não tem solução fora da política. E a política não pode ser esse jogo maniqueísta, odiento, despolitizado, como se nós estivéssemos na antevéspera da Segunda Guerra Mundial, uns denunciando o fascismo, os outros denunciando o comunismo. O que é isto, companheiros? O que é isto, cidadão? O que é isso, meu compatriota? Nosso problema é como equacionar uma década inteira de paralisia econômica pela primeira vez em 120 anos. Ora, se o Brasil era a economia que mais crescia no mundo, entre 30 e 50, entre 30 e 80, 50 anos, meio século, por que agora, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, a gente generosa e talentosa a quem se dando oportunidade é cada vez mais preparada para o desafio do futuro, e o nosso chão mais generoso e pródigo do que jamais foi, porque agora conhecemos a província mineral inexcedível, conhecemos a dimensão da reserva de petróleo sem conta, conhecemos, enfim, a biodiversidade, a importância da tecnologia para extrair uma agricultura cada vez mais extraordinária nesse fundão do país, onde muitos brasileiros trabalham de sol a sol para alimentar o mundo. Quem está fracassando é a política. Portanto, ao arrematar, a minha expressão de muita gratidão, a minha expressão de muita, especialmente, honra de ser agora feito cidadão honorário de Porto Alegre, eu assumo o compromisso. Aonde quer que eu esteja, eu quero ir acolá, depois a gente haverá de saber com mais clareza onde eu quero ir, eu estarei ali no campo da luta daqueles que ajudarão, e eu quero, para mim, um lugar na história do libertador do Rio Grande moderno. Muito obrigado a todos. Quero anunciar a presença do prefeito de São Lourenço do Sul, Rudinei Arter. Devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia.
Gostaríamos de registrar a presença do vereador Giovanni Bill, também nas dependências desse plenário. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores. Damos por encerrada essa solenidade. Boa noite a todos.